Pense num cachorro. Quantas patas tinha o cachorro que você pensou? 4? Mas e se ele tivesse só 3 patas? Ele deixaria de ser um cachorro? Então, onde está essa coisa, essa essência, que faz com que ele ainda seja um cachorro, tanto com 4 patas, quanto com 3, tanto com cabeça quanto sem, tanto vivo quanto morto? Seja bem-vindo à Metafísica. Quando estamos navegando pelo mar, o ideal é deixar o vento fazer o seu trabalho. O vento bate nas velas e faz o barco se mover. Mas quando o vento para, é preciso recorrer aos remos e fazer um trabalho braçal, remando na direção do nosso destino. Essa é a metáfora que Platão usou para descrever a metafísica e a filosofia. De acordo com ele, todos os filósofos anteriores navegaram pelo mar do conhecimento usando os sentidos. E com os sentidos, eles tentaram descobrir de que material que o mundo é feito. Tales de Mileto imaginou que tudo fosse feito de água, Anaxímenes que tudo fosse feito de ar. E assim a discussão se estendeu por centenas de anos sem nenhuma conclusão definitiva. Para Platão, todos os pensadores pré-socráticos navegaram pelo mar do conhecimento usando os sentidos, se esquecendo que a verdadeira sabedoria, que as perguntas mais importantes exigiam um esforço ainda maior. Os nossos sentidos podem nos indicar os materiais de que o mundo é feito, mas isso não é o mais importante. O mais importante é saber como é a realidade. E essa é uma pergunta metafísica por excelência. Por exemplo, será que na realidade existe livre-arbítrio ou será que a liberdade é uma ilusão? Por que existe alguma coisa? Por que existe o mundo, em vez de simplesmente não existir nada? Aliás, o que é o nada? Afinal de contas, o que é a existência? Nenhuma dessas respostas pode ser encontrada com os nossos sentidos. A explicação metafísica da realidade não está na água ou no fogo, nem nos átomos. Os cientistas podem continuar procurando o quanto quiserem nos prótons, nêutrons, elétrons, quarks, bósons, neutrinos, em qualquer outro tipo de matéria. Essa é uma explicação que vai além, uma explicação que exige não o uso dos sentidos, mas sim o uso da razão. E essa explicação só pode ser obtida se nós pararmos de usar o vento dos 5 sentidos e começarmos a remar na direção da sabedoria com os remos do intelecto. Apesar de a metafísica, essa área da filosofia, já existir com Platão, o nome mesmo só apareceu centenas de anos depois, quando Andrônico de Rhodes organizou os escritos de Aristóteles. Ao colocar os livros em ordem, ele imaginou que, depois da física, deveria vir um segundo livro, que não tinha nome ainda. E como em grego, depois da física é ta meta, ta física, o segundo livro ganhou esse nome, que ficou como Metafísica. E nesse livro nós temos uma boa noção de por que olhar para o mundo apenas com os nossos 5 sentidos é limitante. Aristóteles escreve: não encaramos quaisquer dos sentidos como sabedoria. Embora eles sejam realmente nossas principais fontes de conhecimento, eles não nos indicam razão de coisa alguma, como por exemplo, o porquê o fogo é quente, mas somente que é quente. Você pode olhar para o fogo, sentir o fogo na sua pele, escutar o crepitar da chama, mas nada disso te dará conhecimento total sobre o fogo. A metafísica é o estudo da natureza da realidade, e por isso ela se pergunta: o que existe? Ela é uma tentativa de rotular as coisas que existem. Por exemplo, será que tudo o que existe é formado por matéria? Se tudo o que existe for formado por matéria, como explicar o fenômeno da consciência? Agora, se existe um espírito, uma coisa para além da matéria, do que é feito esse espírito? Ele é capaz de sobreviver à morte? Os animais também têm esse espírito? Todos eles? Da lesma até o papagaio, passando pelo cachorro? E as respostas metafísicas acabam gerando complicações para outras áreas do conhecimento. Por exemplo, a maioria de nós considera que é errado matar outra pessoa. Mas onde, em qual parte da realidade
está essa coisa que indica que o assassinato é uma ação errada. O assassinato ser ruim é um fato da realidade ou é apenas uma opinião humana? Tudo depende de qual é a natureza da realidade. Será que o tempo é real? Será que o espaço é real? Nós achamos que o mundo é feito de tempo e de espaço porque ele é mesmo feito de tempo e de espaço ou porque nós olhamos para o mundo já condicionados a pensar nele nas formas de tempo e de espaço? Essas coisas estão no mundo ou elas estão dentro de nós? A metafísica quer saber separar as coisas. Como saber o que é real e como saber o que é ilusão. Feche os olhos agora e tente se concentrar nas coisas que eu vou dizer. Se concentre primeiro na minha voz. Uma voz ligeiramente grave, masculina, e que fala em uma velocidade específica. Agora, se concentre nas batidas do seu coração. Provavelmente a 60 ou 70 batimentos por minuto. Agora, lembre-se da sua infância, das coisas que você gostava quando criança, e se apegue a essas memórias. Agora, se concentre no número 8. Pense em tudo que o número 8 representa. Estamos quase acabando. Quero que agora você se concentre no lugar em que você está sentado. Qual é o material dessa cadeira? Quanto conforto ela traz? Para terminar, pense em Deus. Pode abrir os olhos agora. A minha voz é um fenômeno que ocorre pela alteração que as minhas cordas vocais provocam no ar. As batidas do seu coração são um movimento biológico de músculos. As suas memórias de infância são imagens e sons guardados no seu cérebro. O número 8 é uma representação matemática, e a sua cadeira é um agregado de átomos. As suas memórias são mais reais do que a minha voz? O número 8 é mais real que as batidas do seu coração? Deus é mais ou menos real que todas essas coisas? Entender o grau de realidade das coisas que existem e separar o que é real do que não é um problema metafísico. Pense agora num monte de areia. Se nós tirarmos um grão desse monte, ele deixa de ser um monte? E se nós tirarmos 2 grãos? E se nós tirarmos 3? Quantos grãos é preciso tirar do monte de areia para que ele deixe de ser um monte? Esse é o paradoxo Sorites, um clássico problema metafísico. Em que momento várias partes são suficientes para formar um todo? Imagine um barco que precisa passar por uma reparação. Você troca uma tábua e continua a navegar. Com o passar dos anos, você troca a segunda e a terceira tábua até o dia em que você já trocou todas as tábuas do barco. Enquanto isso, um construtor pega todas as madeiras que você tinha na primeira construção e faz um barco idêntico ao primeiro. Qual é o barco original? O que está com você ou o que está com o construtor? Descobrir a essência das coisas, o que faz que elas sejam as mesmas ao longo do tempo, é um problema de metafísica. A metafísica é a parte da filosofia que quer descobrir quais as classificações mais gerais do mundo e o que cada classificação contém. Podemos dizer que a metafísica quer colocar rótulos na realidade. Para Platão, os números são muito mais reais do que a cadeira em que você está, por exemplo. A sua cadeira vai ser destruída dentro de alguns anos, e os números vão continuar existindo para sempre. Por isso, eles são muito mais reais. Platão elaborou uma teoria colocando 2 rótulos na realidade: o mundo sensível e o mundo das ideias. No mundo sensível, que nós acessamos com os 5 sentidos, as coisas mudam o tempo todo. Uma árvore pode ser pequena ou grande, ter folhas verdes ou estar seca. Mas isso faz com que seja muito difícil definir o que é uma árvore. Por isso, ele postula a existência de um outro nível de realidade, o mundo das ideias, onde estão as coisas eternas e imutáveis. Lá existe a forma de árvore, que é uma forma que nunca se altera. Nós não conseguimos conhecer essa forma pelos nossos sentidos, mas apenas com o uso do intelecto. As árvores do mundo sensível, as árvores que mudam, são árvores apenas na medida em que elas se parecem com a forma de árvore ideal, que está no mundo das ideias.
Já Aristóteles, aluno de Platão, não concordou com essa divisão. Para ele, a realidade é uma só, a realidade sensível. Mas essa realidade sensível pode ter 10 categorias. Um cachorro pode mudar a sua quantidade, ser mais gordo ou mais magro, a sua qualidade, ser mais preto ou mais branco, o seu lugar, a sua postura e muitas outras coisas. Mas em qualquer situação, ele continua sempre sendo um cachorro. A substância é aquilo que nunca muda, e as categorias podem mudar à vontade. Já René Descartes afirma que a realidade é composta por 3 rótulos. A primeira é a res cogitans, são as coisas que pensam, e com isso ele quer dizer a alma dos seres humanos. A segunda realidade são os corpos materiais, corpos físicos, os objetos materiais e também o nosso próprio corpo. E a terceira realidade é Deus. Spinoza, por sua vez, acreditava que o mundo inteiro era apenas uma substância, a natureza, ou Deus, como nós falamos no vídeo anterior. Pelo fato de ser uma área da filosofia extremamente complicada, existiram muitas tentativas ao longo da história de matar a metafísica, seja dizendo que ela não importava realmente ou que as suas perguntas são na verdade impossíveis de serem respondidas. Por exemplo, muitos pensadores optam pelo relativismo, dizendo que toda verdade é relativa, e que assim a metafísica perde o seu valor. Mas se todas as verdades são relativas, essa própria frase também é relativa, o que significa que alguma verdade pode não ser relativa. Kant escreveu que as perguntas da metafísica estão além do que a razão humana é capaz de pensar, e por isso são perguntas que nos deixariam para sempre curiosos, mas que nunca seriam respondidas. Wittgenstein fez uma coisa parecida, e afirmou que a metafísica está para além do que a linguagem lógica pode compreender, sendo uma atividade impossível para os seres humanos. Mas a metafísica segue viva, rodando a humanidade com as suas perguntas misteriosas. Afinal de contas, o que é a realidade? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo de filosofia. Os livros que eu usei de referência para construir esse vídeo estão aqui abaixo na descrição. Você pode aprender mais filosofia com o podcast do Segunda Navegação no Spotify. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!